Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, basta clicar no ícone do livro que fica aqui embaixo e ativar o sininho do YouTube para que você se inscreva no canal e receba também as notificações dos vídeos que constantemente, diariamente são disponibilizados aqui para os senhores. No vídeo de hoje nós vamos complementar o vídeo anterior a respeito da tutela jurisdicional executiva, mais precisamente sobre os princípios da execução. Nós iniciamos a análise dos princípios da execução e no vídeo anterior eu havia comentado que eu deixei para falar de forma separada do princípio do desfecho único, por conta de uma repercussão que ele terá num fenômeno que foi introduzido não no ordenamento como um todo, mas no Código de Processo Civil, que é o da prescrição intercorrente. No entanto, senhores, nós vamos tratar disso, é verdade, mas eu percebi que faltou falar também de um outro princípio muito importante e eu gostaria de aproveitar e tratar dele aqui também, que é o princípio da formalidade. O que significa o princípio da formalidade? Segundo o princípio da formalidade, a tutela jurisdicional executiva, ela assume uma maior formalidade, uma exigência maior quanto à forma no que se relaciona ao início, ao exercício do direito de ação. E o porquê disso? Porque o Estado reconhece que a atividade que ele está a desempenhar, a atividade que ele está sendo chamado a desempenhar, ela é por demais agressiva. A atividade executiva é por natureza agressiva ao patrimônio do devedor. Nós vimos lá no princípio da patrimonialidade. Em regra, a agressividade dos atos executivos incide sobre o patrimônio, excepcionalmente sobre a liberdade, lá no artigo 528, a prisão civil do devedor de alimentos. Então, como o Estado reconhece que as medidas executivas, que os atos executivos que ele está sendo chamado a praticar são demasiadamente agressivas, o que decorre da natureza concreta da execução, ele dá um passo atrás e acaba exigindo da parte que requer essa providência, da parte demandante, seja o autor do processo sincrético que venha requerer o cumprimento de sentença, ou o autor do processo autônomo de execução, o exequente, ele venha requerer, portanto, uma exigência maior quanto à forma. E essa exigência maior quanto à forma, ela pode ser extraída, dentre diversas outras passagens do Código, do artigo 786. A execução pode ser instaurada caso o devedor não satisfaça a obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em título executivo. Então, é necessário que o exequente apresente ao juízo um título executivo. Então, o título executivo é um dos requisitos imprescindíveis ao início de qualquer atividade executiva. Quando da análise da petição inicial do processo autônomo de execução, deixa eu ver se eu acho aqui para os senhores, como eu lhes disse, eu estou com um código novo, vai lá ser consignado que deve acompanhar a petição inicial, lá, artigo 798, inciso 1º, a linha A. Ao propor a execução, incumbe ao exequente, inciso 1º, instruir a petição inicial com, a linha A, o título executivo. No caso aqui, o título executivo extrajudicial, porque esse dispositivo está no processo autônomo de execução. Então, o título executivo é um requisito imprescindível. Veja que para propor uma demanda, o exercício do direito de ação perante a tutela cognitiva, nós não temos esta exigência de forma. Por quê?
Por que a tutela cognitiva? Eu bato sempre nesse ponto. A tutela cognitiva ela tem uma natureza abstrata. O máximo que o Estado virá a fazer é declarar o direito. Então, por conta disso, o Estado se sente mais confortável de não atribuir, não exigir não atribuir tantas exigências ao demandante. Ao passo que na execução, como o Estado sabe que o que ele está a desempenhar, que ele está sendo chamado a praticar, são atos executivos, atos concretos, atos destinados à satisfação da obrigação, que irão agredir, portanto, o patrimônio do devedor, ele acaba reivindicando uma exigência maior quanto à forma. Título executivo é a principal manifestação desse fenômeno, tá bom? Então esse é o princípio da formalidade. O outro princípio que eu deixei para falar aqui com os senhores que nós tínhamos programado para tratar aqui propriamente nesse vídeo, é o princípio do desfecho único. O que significa o princípio do desfecho único? Vou inicialmente tratar como ele sempre foi. O princípio do desfecho único, ele é uma consequência lógica daquele princípio que nós vimos no vídeo anterior, que é o princípio da máxima efetividade da execução, que a execução se desenvolve no interesse do credor, que a execução tem como finalidade precípua a satisfação da obrigação. Então, o que seria o desfecho único? O desfecho único é a extinção da obrigação unicamente mediante a satisfação da obrigação. Desfecho único quer dizer que a única forma de se extinguir o processo de execução ou o processo sincrético na fase executiva seria a satisfação da obrigação. É isso que o desfecho único quer dizer. Eu desde sempre ficava me perguntando, já no código anterior, quer dizer, no sistema processual regido pela Constituição e pelo diploma central, Código de Processo Civil anterior, se esse desfecho único era mesmo um desfecho único. Por quê? Porque nós vimos no vídeo anterior um outro princípio, que é o tal do princípio da disponibilidade. E o que é que o princípio da disponibilidade nos diz lá no artigo 775? Que o exequente pode dispor de toda ou de uma parcela da execução. Então, se o exequente, imagine que o exequente está executando em juízo, venha reivindicar em juízo a execução, a satisfação, ele quer o recebimento de uma certa quantia em dinheiro de uma devedora. E no curso da execução ele se apaixona pela devedora. E aí, como uma das formas de ter êxito nessa empreitada romântica, ele pleiteia em juízo a desistência da ação, com base no artigo 775. É possível? É claro que é possível. Nós vimos na aula passada, vamos tratar no vídeo anterior, o princípio da disponibilidade, que decorre da ideia da autonomia entre a execução e a cognição. Na execução, a disponibilidade prescinde de uma concordância do executado, porque o executado não tem nada a ganhar na execução. Nessa hipótese, quando o exequente requer a desistência da execução, o que nós teremos? A extinção da execução sem a satisfação. Então, como é que nós podemos falar em desfecho único se nós temos a disponibilidade? Eu nunca entendi muito bem esse desfecho único, mas nós poderíamos ter em mente que o desfecho único sempre quis passar a ideia de que o fim normal, a extinção normal da execução, o que se espera de uma execução, o que acontece normalmente com uma execução é a extinção mediante a satisfação, porque é muito raro que o exequente venha a dispor da execução. O camarada perdeu 15 anos, 20 anos para obter uma sentença favorável transitada em julgado, aí começa a execução, no curso da fase executiva do processo sincrético ele desiste. O processo autônomo de execução demora uma eternidade, quando ele está perto de receber, ele desiste. Isso é raro, né? Bom, a verdade é essa. Então, tudo bem. Esse é o desfecho único como ele sempre foi. Teríamos uma regra de que o processo realmente só chega ao fim mediante a satisfação da obrigação. E tínhamos a exceção
da disponibilidade. E aí vem o Código de 2015. E o que o Código de 2015 nos traz? Uma outra exceção. E essa outra exceção é essa sim, é uma baita de uma exceção. É um instituto relevantíssimo que nós temos que ver aqui, que é a tal da prescrição intercorrente. A prescrição intercorrente é o fenômeno pelo qual o processo de execução ou a tutela jurisdicional executiva, né, o processo de execução ou o processo sincrético na fase executiva pode vir a ser extinto, mesmo sem a satisfação da obrigação e sem o requerimento do credor no sentido da disponibilidade. No que consiste, portanto, a prescrição intercorrente? Bom, para que a gente entenda a prescrição intercorrente, nós temos que dar um passo atrás e tratar da penhora. Eu não gravei ainda, não disponibilizei para quem está seguindo aqui na sequência os vídeos. Para quem vai acompanhar depois, estará no ar. Mas eu não gravei ainda para quem está acompanhando atualmente, cotidianamente, os vídeos. Eu não gravei ainda o vídeo sobre os procedimentos. E se você também estiver vendo posteriormente esse vídeo na playlist, a aula sobre o procedimento executivo vem depois. Então, se você estiver vendo na sequência, de qualquer maneira você não assistiu, porque eu quero tratar da penhora. A penhora é uma fase do procedimento executivo e é uma fase essencial e imprescindível do procedimento executivo. O procedimento executivo ele se desenvolve meio que a partir da penhora. Nós temos uma fase pré-penhora, que é basicamente a citação. A citação é para o pagamento. A citação ou a intimação no cumprimento de sentença é para o pagamento. O devedor é chamado ao processo, seja pela citação ou pela intimação, para pagar. Ele tem um prazo próprio, em um caso é 15 dias, no outro caso é 3 dias. Ele pagando, declara que acabou o processo, porque é para isso que serve a execução. Se ele não pagar, a consequência é a penhora. E aí, o prosseguimento dos atos executivos dependem da penhora. É isso que é importante os senhores perceberem. A execução é um procedimento, a tutela jurisdicional executiva é uma atividade estatal que se desenvolve mediante expropriações. O Estado vai agredir o patrimônio mediante expropriações. Só que para ele expropriar, a lei exige que primeiro ele venha a penhorar. Então a penhora é um requisito imprescindível, é um pressuposto da expropriação. E você só consegue satisfazer se você expropriar. E você só consegue expropriar se você penhorar. Então perceba, a penhora é imprescindível. Do ponto de vista prático, é claro que o mais importante é a parte de receber o dinheiro, é receber o bem, é receber o serviço, fazer. É claro, o que a parte quer é a satisfação. Mas do ponto de vista procedimental, a penhora é um dos atos mais relevantes. Que um dos efeitos da penhora, nós veremos num vídeo próprio, é a garantia do juízo. O procedimento vai se desenvolver, o procedimento está garantido porque temos uma penhora. Bom, assentada esta premissa da importância da penhora e de que a penhora é um requisito, um ato imprescindível para o prosseguimento do processo, nós podemos tratar da prescrição intercorrente. Qual é o fenômeno da prescrição intercorrente? Nós teremos a prescrição intercorrente na circunstância perante a qual nós não encontremos bens do devedor a ser penhorado. Como nós vimos, nós não teremos o prosseguimento dos atos executivos se não tivermos penhora. E se nós não encontrarmos bens do devedor a serem penhorados, a execução não pode continuar. Na lógica anterior, o que o sistema nos dizia? Desfecho único. O processo só chega ao fim mediante a satisfação. Só que sem penhora você não pode satisfazer. Sem penhora você não pode expropriar, você não pode satisfazer. Sem penhora o processo não pode andar. Sem penhora o processo fica parado. E o processo não chega ao fim. O desfecho único nos diz que o processo só acaba com a satisfação. E o sistema nos diz que a satisfação só chega mediante a penhora prévia. Ou seja, quando a gente não achava bens do devedor a serem penhorados, os processos ficavam parados. E nós tínhamos uma infinidade de processos na Justiça Estadual e na Federal que ficavam paralisados
a exceção feita aqui em relação à execução fiscal, porque na execução fiscal, a LEF, a Lei de Execução Fiscal, a Lei 6.830, tem previsão expressa quanto à prescrição intercorrente. Por isso que no começo do vídeo eu adverti aos senhores que não é uma novidade no ordenamento, é uma novidade no Código de Processo Civil, tá? A prescrição intercorrente. Bom, mas os demais feitos, as demais execuções, que não as execuções fiscais, ficavam paralisadas quando não se encontravam bens do devedor. E muitas das vezes o credor abandonava o processo, acabava entubando o prejuízo. Tentou procurar bens, encontrar bens do devedor, tentou localizar, estava dando tanta despesa a localizar bens do devedor que não estava mais compensando, ele desiste, entuba o prejuízo. E o processo ficava parado. Porque o Estado não podia colocar fim àquele processo, porque a lei dizia que o processo só podia chegar ao fim mediante satisfação ou a hipótese excepcional da desistência. Só que o autor desistia e não pedia a desistência do processo. Então o que o novo Código fez? Tratou da prescrição intercorrente. Aonde que está prevista a prescrição intercorrente? Artigo 921 trata da suspensão. Vamos inicialmente tratar mais direto. O 924, inciso 5º. Vejam. 924. Extingue-se a execução quando, inciso 5º, ocorrer a prescrição intercorrente. Então, agora, uma das modalidades de termos um desfecho da execução, uma extinção da execução, é mediante a prescrição intercorrente. E aí, como é que se dá do ponto de vista procedimental, como é que se operacionaliza a prescrição intercorrente? Vamos ao artigo 921. 921 caput. Suspende-se a execução. Suspensão da execução. Inciso 3º. Inciso 3º. Quando o executado não possuir bens penhoráveis. Então, a execução só pode prosseguir, o procedimento executivo só pode prosseguir mediante penhora. Não se encontrou bens penhoráveis, nós vamos suspender a execução. Aí vamos ver o parágrafo 4º. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 3º, que é a suspensão pela não existência de bens penhoráveis do executado. Parágrafo 1º do 921. Na hipótese do inciso 3º, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Então, a suspensão do processo pelo prazo de 1 ano. Parágrafo 2º. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Parágrafo 3º. Os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução, se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Então, nesse período de suspensão, o credor encontrando bens, nós poderemos ter o prosseguimento da execução. E aí, o que ele, credor, vai fazer? O exequente vai peticionar em juízo pedindo que se retire a suspensão e, se o processo está arquivado, desarquivem os autos e que o processo saia da suspensão. Volte à atividade. E aí vem o parágrafo 4º. O parágrafo 4º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 1º, 1 ano, sem manifestação do exequente, que é a hipótese do parágrafo 3º, quando ele encontrar bens. Então, veja, se encontrou bens, peticiona para o prosseguimento da execução. Não encontrando bens, não peticionando em juízo, automaticamente nós teremos o parágrafo 4º. Começa a correr o prazo de prescrição intercorrente. E qual é esse prazo da prescrição intercorrente? O STF tem uma súmula, é a súmula
150 do STF, súmula 150 do STF, prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação. Então, o mesmo prazo prescricional que você tem para o ingresso da ação é qualquer tipo de ação, tanto a ação cognitiva quanto a ação executiva. E aí você vai observar esse mesmo prazo prescricional no curso da prescrição intercorrente. Então, o prazo, vamos supor que é um prazo de 3 anos. Você tem que respeitar 3 anos para entrar com a ação cognitiva. Aí você entrou com a ação, obteve uma sentença condenatória. Você tem 3 anos para requerer o início do cumprimento de sentença, o requerimento executivo. Aí você requereu dentro dos 3 anos, não houve prescrição da execução. Então você cumpriu o requerimento executivo, a ação executiva no prazo prescricional. No curso do cumprimento de sentença, nós temos a prescrição intercorrente. Qual será o prazo a ser contado da prescrição intercorrente? 3 anos. Mas muito cuidado, não é 3 anos daquela decisão do juiz que determina a suspensão do processo. Aquela decisão determina a suspensão por 1 ano. E superado 1 ano, nós vamos contar a prescrição intercorrente. Então, nesse nosso caso hipotético, de 3 anos de prazo prescricional, daquela decisão terão decorrido 4 anos. 1 ano de prazo de suspensão e 3 anos de contagem do prazo prescricional, da prescrição intercorrente, tá certo? O Fórum Permanentes de Processualistas Civis, o FPPC, ele tem alguns enunciados que são interessantes relacionados a esta temática. Enunciados 194, 195 e 196. Olha o enunciado 194 do FPPC. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida no procedimento de cumprimento de sentença. Por que isso? Porque ele está lá no 921, parágrafo 4º, que trata, em tese, do processo autônomo de execução. Tudo bem que já tem um dispositivo no código que diz que o que se fala no processo de autônomo de execução se aplica supletivamente ao cumprimento de sentença. Mas aí é por uma questão de facilitar a compreensão, optou-se por consignar aqui no enunciado 194 do FPPC. Enunciado 195 do FPPC. O prazo de prescrição intercorrente, previsto no artigo 921, parágrafo 4º, tem início automaticamente 1 ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu parágrafo 1º. Então, o início é automático. E o enunciado 196. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação. É o mesmo prazo, portanto, prescricional. Não há previsão de prazos prescricionais distintos. E aí vem o parágrafo 5º para encerrar a análise desse artigo 921 sobre prescrição intercorrente. O juiz, depois de ouvidas as partes, isso aqui é aquela hipótese clássica de contraditório substancial, que está lá na parte geral do Código de Processo Civil, as normas fundamentais de processo civil, das normas fundamentais do processo, artigo 10. O juiz não pode proferir decisão alguma sem antes dar oportunidade às partes de se manifestarem, mesmo que se trate de uma questão conhecível de ofício. Tá? Então, parágrafo 5º. O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição de que trata o parágrafo 4º e extinguir o processo. A extinção do processo com base no 924, inciso 5º, que nós vimos. Então, senhores, importantíssimo esse instituto da prescrição intercorrente, 924, inciso 5º, 921, inciso 3º e parágrafos. Prescrição intercorrente como uma grande exceção ao princípio do desfecho único do processo. Já tínhamos uma exceção que a doutrina meio que negligenciava, eu nunca entendi por quê,
que é o princípio da disponibilidade. Desfecho único do processo é a regra, princípio da disponibilidade uma primeira exceção e agora prescrição intercorrente uma segunda exceção. Então o princípio do desfecho único quer dizer que o processo de execução não tem um desfecho único. Tá certo? Forte abraço a todos, espero que tenham gostado. Até uma próxima!